Saudações a todos, eu sou Gilberto Sapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de invocação Goetia Angélica, desejando que todos estejam bem. Vamos seguir então falando de magia e eu vou começar uma nova série, mais uma. Tem assuntos que eu preciso fazer muitos e muitos vídeos, são bastante longos. Então, a partir de hoje eu vou estar falando sobre a grande fonte da magia, a magia mais alta, né? Da onde que vem tudo isso e aonde o estudante, o praticante pode chegar através da magia. A busca da magia, ela tem a ver com aprendizado pessoal, com autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, uma frase clássica, ainda do templo de Delfos, né? Homem, conhece a ti mesmo. É a grande primeira sacada. Inclusive saber o tamanho do meu pé para não acertar o tripé aqui, né? Mas tudo bem, o que acontece? A magia, ela é uma busca por algo mais elevado. Não necessariamente um crescimento espiritual, porque nós temos a magia prática, que busca resultados imediatos no mundo, né? E a magia de elevação. Então, por isso que já foi citado em mais de um vídeo, né? Na espiritualidade nós temos a teurgia, que é a busca do divino. Vamos botar o desenho de novo aí. A teurgia são mudanças em si mesmo, através da busca do divino. E a taumaturgia, que é buscar mudanças no mundo, mudanças externas. Então, a taumaturgia, ela é eminentemente prática. Taumaturgia é quando você faz magia para resultados práticos no mundo. Você quer influenciar situações, pessoas, através da magia. Já na teurgia, primeiro você muda. E aí, como bênção da espiritualidade, do divino, ocorrem mudanças também. Então são duas maneiras de trabalhar, mas inevitavelmente um lado vai encontrar o outro. Por mais que você trabalhe o seu aspecto espiritual, você vai perceber que tem aspectos práticos que precisam ser trabalhados também. E a pessoa que trabalha muito a magia prática, ela também começa a ficar mais espiritualizada, mais elevada, porque ela vai perceber que tem coisas que refletem em si mesma. Então, maneira de trabalhar. Mas, e a grande magia, né? De onde vem isso tudo? Então, a fonte divina da magia. Eu comentei alguns dias atrás num dos grupos que eu ia começar essa explicação, essa explanação, então começamos hoje, né? Da onde que vem a magia toda, o grande poder da magia? Então eu já tenho anotado 2 ou 3 capítulos para fazer, eu repito, é um assunto bastante extenso, mas basicamente, vamos falar um pouco de mim, do Gilberto. Eu tenho uma longa vida na magia, são décadas na magia. E certamente eu trabalho muito com magia prática, mas eu também faço muito a parte da teurgia, a elevação ao divino. Então são coisas como a meditação, a oração, tá? A busca pelo aperfeiçoamento pessoal, que nós sempre precisamos. Mas também sistemas práticos. Trabalho com tal energia assim, assim, assado, tal espírito assim, 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 assado, sistemas de trabalho. Então, claro que eu faço ambas as coisas. Eu já estou numa fase assim mais interligada, eu não faço apenas a teurgia, eu não faço apenas a oração, a meditação. Eu não faço apenas a parte prática, o feitiço em si, o ritual, tá? Eu já uno muitas coisas. E por isso, ao longo dos muitos anos, as minhas práticas elas são bastante diferenciadas. Quantas vezes eu já comentei, por exemplo, o meu ritual da Goetia,
A minha linha é a salomônica, eu faço a linha salomônica, e o ritual da Goetia dele é razoavelmente longo, tá? Mas o meu ritual tem quase 3 vezes o que está no Lemegeton. Eu acrescentei várias coisas. Procurando simplificar, eu percebi que, não, mas está faltando mais isso, mas... Então hoje eu acrescento várias outras coisas e tantas outras áreas. Uma simples oração pode se tornar um ritual muito completo, como no caso do meu ritual de vela angélica. Eu chamo de ritual de oração, porque basicamente é uma oração, mas é muito potencializada, porque eu acrescento toda a ritualística de um ritual formal. Esse ritual que eu chamo de simplificado é mais ou menos o que tantos aí estão fazendo na magia angélica, na versão completa. Essa é a minha versão simplificada, porque a minha versão completa de uma conjuração angélica é muito maior. É muito maior. Então, ao longo dos anos, eu fui percebendo que certas coisas, certas situações eram necessárias, e até por uma intuição, um sentimento interno, eu me dei conta que eu cada vez mais eu estava fazendo algo que é muito importante, que é a conexão com o divino. Esta é a grande fonte da magia. O Supremo, seja como você chamar, Deus, o Criador. Eu sou o que a gente chama de universalista. Então, o universo inteiro, para mim, é Deus. Todo o universo. E dentro disso nós temos inúmeras maneiras de manifestação, de como nós vamos perceber isso. Então, para alguns vai ser Adonai, para outros vai ser Odin, Pai de todos. Os grandes deuses, cada um vai ter uma percepção, mas que é apenas uma face de Deus. É uma das muitas faces, porque ele tem todas as faces, todas as manifestações são deles. E é falando disso que eu quero dar a entender um pouco do que eu quero falar, que é justamente essa percepção da conexão. Ao longo dos anos, inclusive esse vídeo eu estou fazendo a partir de uma anotação minha, uma resposta que eu fiz num fórum internacional há uns 6 anos atrás. Como eu estou sempre dizendo, os meus comentários nos grupos, né? Eu tenho salvo milhares e milhares de postagens. Algo como 10 mil, eu devo ter cerca de 10 mil postagens salvas aqui no meu computador. Ao longo, são mais de 20 anos, desde os anos 90, na verdade. Eu costumo salvar as minhas respostas. E essas respostas se tornam depois artigos, livros e vídeos agora também. Então esse vídeo ele começa num comentário que eu fiz num fórum internacional há muitos anos atrás. Mas eu observei ao longo dos muitos anos que cada vez mais eu busco aquela conexão com o divino. Uma coisa que a gente já aprendeu, por exemplo, no caso da Goetia, toda essa área de mão esquerda, Grimorium Verum, espíritos infernais, demônios, é o tratamento respeitoso com os espíritos, algo que a gente fala muito. Não tem aquela coisa de obrigar o espírito. A gente cita também nesse livro, Ritual Offerings, é um livro que eu participei em 2014, 2015, então já são 10 anos, é um livro internacional com vários colegas. Então nós não obrigamos os espíritos. Nos textos antigos, sempre tem o adolescente revoltado. Não, porque vocês ofendem os espíritos. Porque Deus é inimigo dos espíritos, porque vão ameaçar queimar o espírito. Gente, deixa de ser analfabeto, isso é comentário de adolescente revoltado,
de emo revoltadinho com a sociedade. Vai estudar. Lá no passado, as pessoas eram obrigadas a escrever dessa maneira. Ah, não, tais espíritos são... Nós temos que manter sobre... Por quê? Porque senão o cara ia ser preso. Ia ser considerado um feiticeiro, um mago negro e foram outros tempos. Então houve tempos que não se podia falar abertamente como nós temos hoje. Então deixa de ser bunda mole e babaca. Né? As pessoas já trabalhavam com esses espíritos, só tinha que disfarçar. Não dava para falar abertamente. É só isso. Então aquela coisa de obrigar, queimar selo, não sei o quê, a gente não faz. Até para fazer isso, tu tem que ter uma autoridade na magia inquestionável. Não é tu aí, adolescente revoltado, que botou uma camiseta preta, só trevosão. Eu escuto heavy metal, eu sou trevosão, eu fumo meu fuminho, porque... vai se ferrar, bunda mole. Vai estudar. Então a gente não faz isso. A gente não faz isso. Porque é falta de respeito. Esse espírito ele até pode vir, mas ele vai vir assim e vai ferrar contigo. E na próxima vez que tu precisar dele, ele já vem de má vontade. E os espíritos conversam entre eles. Eles conversam entre eles. Tu tá tratando bem o espírito aqui, os outros vão saber também. Trata bem isso aqui, trata bem. Lá do outro lado, eles estão conversando. O fulano é respeitoso. Então, mesmo que seja a primeira vez que você vai trabalhar com esse espírito, ele já olhou o teu currículo na magia, lá do outro lado. Fulano lá tá me chamando, quem é ele? Não, a pessoa é respeitosa, faz as coisas direitinho, estuda, compra o seu material, prepara o material. Então ele já vem com outra disposição. Porque você passa a ter uma boa referência. Isso é ter mérito na magia. Você começa a ter mérito, você começa a ficar conhecido. Demora anos para conquistar esse mérito. Mas ele tem que ser coerente. Então, tratamento respeitoso é uma coisa que a gente já vinha observando há muito tempo. É uma coisa que eu faço desde os anos 70. Sem ninguém me falar, eu já tinha esse tratamento respeitoso. Muito tempo depois, 10, 20 anos depois que eu fui aprender mais a fundo, e aí observar, não, eu estou fazendo a coisa certa. Estou fazendo a coisa certa. Eu sempre tive um tratamento respeitoso com todas as áreas. Eu trabalho com várias áreas na magia. Eu falo aqui da magia salomônica, que é o principal que eu tenho interesse em fazer, esses vídeos, artigos, livros. Mas eu trabalho com várias outras áreas da magia. Só quem sabe são os meus clientes. Que daí ele recebe um orçamento, vou fazer uma coisa pela bruxaria nórdica aqui, digamos com Odin, grande deus nórdico. Tá? Vocês não vão me ver fazer um vídeo sobre Odin, nem sobre os deuses egípcios. São áreas que eu trabalho. Eu só não quero comentar. Não me pergunte, não me envie pergunta, eu não vou responder, não vou nem responder. Eu não respondo, não comento. Tá? Eu falo de magia salomônica, principalmente. Essa área principal, ok? A magia dos grimórios. Mas em todas essas áreas, eu sempre mantive um tratamento respeitoso com os espíritos. Então esse foi um dos aprendizados ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Tratamento respeitoso é a diferença que nós temos na hora de fazer o ritual, a maneira como nós obtemos resultados, como nós conseguimos resposta dos espíritos, ter um esclarecimento, aquele velho assunto, por que às vezes a magia não funciona? Não, teve um resultado, mas não era bem o que eu queria. Eu preciso de um esclarecimento. Se você tem um tratamento respeitoso com os espíritos, eles vão te mostrar, não, mas é que precisava isso, precisava aquilo, porque são coisas que, mesmo que a gente use o tarô, as runas, ou que tem uma boa evidência, mesmo assim, algo diferente pode ocorrer. Ou o próprio espírito me avisa, que nem faz pouco tempo ali, pum, aparece um espírito da Gueixa na minha frente. Fulano acabou de ir numa terreira, estragou todo o serviço que está sendo feito. Que legal. Eu olhei, anotei,
Eu só tenho que escrever para fulana no fim da semana. Não vou nem perder meu tempo, porque eu já tenho por escrito condição de atendimento. Se eu estou fazendo magia para você e você vai em outro lugar fazer outra coisa que esculhamba com o meu serviço, eu cancelo na hora o teu serviço. E não vai receber um centavo de volta. Porque eu vou ter que fazer coisas aqui para me proteger e desmanchar aquilo tudo. Como no caso dessa pessoa só faltava um ritual, aí eu olhei para esse, era um grande rei da Guete, eu olhei para ele, olha, então agradeço a orientação, o próprio rei da Guete veio na minha frente, eu fiquei sabendo na hora. Então deixa assim, nós vamos fazer só mais um ritual, mas vai esculhambar tudo, jogou fora. Tá, fim de semana tinha que escrever mesmo. Aí a pessoa, agora tal, como é que tá tal coisa assim, a época da revisão, né? Bom, para começar, não precisa me escrever pedindo a revisão, porque eu faço, e se eu achar que precisa, eu escrevo. Todas essas condições eu coloco explicitamente. Mas a pessoa já tinha mandado 20, 30, 40 e-mails enchendo a paciência. Aí eu só respondi, conforme está na página tal das condições de atendimento, se você faz outros trabalhos, assim, atrapalha o meu trabalho. E você foi agora, tal dia, fez tal coisa. Mas como já faltava só esse ritual aqui, eu vou fazer ele mesmo assim, e encerro, tá? O espírito já sabe o que você fez, vai atrapalhar tudo, tá? Problema teu, foi avisado. Eu vou fazer só para dizer que eu fiz, porque na verdade o normal é eu desfazer tudo. Tipo, se é no início da operação ainda falta 10 rituais, eu desfaço tudo. E tu não vai receber um centavo de volta. Isso é multa. Isso é multa, porque eu vou me incomodar ainda. Aí respondeu, não, eu não fiz nada. Eu tô bem tranquilo. Não, fez de mentir pra mim. Vem mentir pra mim. Pera aí. Escolhambou, já mandou não sei quantas dúzias de e-mail enchendo a paciência, fazendo de tudo para incomodar. Só faltou isso aí. Tu foi numa terreira, foi feito um trabalho com o orixá Oxum, por acaso o assunto que ela queria, né? Quer mentir pra mim? Eu tô enxergando o Oxum também. O espírito da Guete, e eu sou babalorixá de Candomblé, minha filha. Eu tô enxergando o Oxum grudadinho em ti. Quer mentir pra mim? Então veja, tem coisa que isso aí... Cadê o respeito nisso, né? O respeito tá no trabalho respeitoso com os espíritos da Guete, com os orixás, porque eles mesmos vêm me avisar. Isso é resultado de tratamento respeitoso com os espíritos, gente. De aí que a magia vai ocorrendo, mostra que ela funciona. Falei da coisa do resultado, por que nem sempre funcionou? Isso é uma situação de esclarecimento. O próprio espírito já avisa, a pessoa lá acabou de estragar tudo. Se conseguir alguma coisa, vai ser uma salada. Vai ficar com a vida esculhambada. E era uma situação assim, olha, que tinha tudo a favor. Tinha tudo. Jogou tudo no lixo. Dane-se. Dane-se. Tá? Não brinca comigo. Não mente pra mim. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Não minta pra mim. Não minta pra mim. Eu sei o que é que eu tô fazendo, eu tenho compromisso com o que eu tô fazendo, compromisso com o meu cliente, eu tenho compromisso com os espíritos também. Não minta pra mim. Eu não tô aqui pra fazer historinha, pra perder tempo. Mas acontece. Então tem situação como essa, esclarecimento total. E outras situações assim são até mais normais, tantas vezes, né? A situação normal, tranquilo, porque na magia tudo é uma negociação. Nem sempre a gente vai conseguir exatamente o que a gente quer, da maneira que a gente imaginou. Vai ser uma coisa parecida ou às vezes totalmente diferente. Mas tem que ter um esclarecimento. Por que isso aconteceu assim, sabe? Então essa é uma das situações de você ter um relacionamento respeitoso com os espíritos. Eles mesmos vão te ajudar muito. E nós conseguimos resultados melhores. E às vezes tantas situações imprevistas. Eu falei do ritual de oração que eu faço. É um ritual, na verdade é uma conjuração muito completa. Por isso que eu digo que é uma oração muito poderosa. Porque
porque é um ritual mais forte do que muita gente aí está fazendo. Mas sou eu que estou fazendo, aqui, uma vida inteira de experiência. É muito diferente você pegar um dos meus livros, por exemplo, do Arcanjo Rafael ou Micael, aí gilbertotrapazon.com.br/livros. São livros disponíveis, são orações muito potentes. Tem milhares e milhares e milhares de cópias aí, as pessoas usando, eu recebo mensagens assim, de resultados muito interessantes. Ali é uma oração muito sólida. Quando eu faço, aquilo ali dá uma ideia do que é. Não é só aquela oração, eu adiciono várias outras coisas. Eu sempre faço uma ritualística muito completa, por isso que eu digo que é sim uma oração muito poderosa, feita por mim. Uma coisa é você fazer a oração, outra coisa sou eu, que tenho uma vida inteira de experiência, energia e contato com os espíritos. Por quê? Por causa desse relacionamento respeitoso que eu tenho e uma longa vida de trabalho. Então isso vai somando energia. Então uma das coisas é observar que tratamento respeitoso é uma coisa que ajuda muito. A outra coisa que eu observei, inclusive esses livros que eu citei agora, como das orações de Rafael, Micael, são orações que você tem ali, basicamente, uma oração com os nomes de Deus. Eu uso os nomes de Deus, Ararita, Eloá Vedad, Exeier. Cada oração tem nomes específicos que são relacionados com aquela esfera planetária, aquele arcanjo. Tá? Isso soma muita energia. Mas o que eu estou falando aqui? Da conexão com o divino. É uma oração a Deus. Primeiro ali tem uma oração ao Criador, a Adonai, o nome que for usado. Tá? A parte da conexão com o divino, então ao longo do tempo, tem a parte do tratamento sempre respeitoso, porque as pessoas têm a mania de sempre, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Quando a gente começa a se conectar ao divino, nós começamos a conhecer as qualidades do divino. Então é uma coisa que eu faço cada vez mais. A atenção e o cuidado de primeiro de tudo, a conexão com o divino. Eu falei que meus rituais são cada vez maiores. A maior parte dos meus rituais hoje são de oração ao Criador. A abertura, as consagrações, tudo é dedicado ao Criador, ao divino, que é a grande fonte. Então, a maneira que nós trabalhamos com isso, nós começamos a perceber que a conexão com o divino é muito importante e traz resultados maravilhosos, porque é Deus quem concede as energias, é Deus quem permite que os espíritos trabalhem. Ai, cachorrinho! Chegou alguém no portão. Então, essa energia ela vem do divino. São dois detalhes, né? Tratamento respeitoso. Eu comecei a observar cada vez mais a importância da conexão ao divino. E isso é usado em vários outros momentos também, não é só na abertura de um ritual, numa primeira oração. Nós vamos percebendo que essa conexão com o divino é a fonte maior da magia. Ok? É o que eu queria falar para hoje. Então esse vídeo até não vai ser tão comprido, porque eu queria apenas introduzir o assunto, a importância da conexão com o divino em todos os seus trabalhos da magia de evocação, mão esquerda, mão direita, não importa, tá? Conectar-se ao mais alto. Você aprendendo isso, você está trabalhando aspectos em si, mas também com os demais espíritos envolvidos, porque cada uma das áreas também tem maneiras com que eles se relacionam com essa grande força, o universo todo. A pessoa que faz, por exemplo, magia natural, a bruxaria natural, né? Vai trabalhar com os elementais, fogo, água, terra e ar, as forças da natureza.
E através disso, o poder maior da criação, porque a natureza veio da onde? Os xamãs, os verdadeiros xamãs, trabalham basicamente com força da natureza, não tem nada dessa chapação que virou modinha por aí, tá? Eu já falei sobre isso. Eu vejo muito traficante de droga vendendo substância de não, porque xamã usa isso aí todo dia. Aqui, ó, teu cu. Bom xamã não precisa de nada. É sua própria energia, seu aprendizado pessoal. Curandeiro da selva, eventualmente ele vai usar alguma coisa, mas é eventualmente, não é todo dia como tem gente aí fazendo, botando colírio, botando rapé, não sei o que. Isso é vício de droga, isso é droga, uso como droga. Não tem nada de xamanismo nisso aí, porque tu se torna totalmente independente de uma ferramenta. O xamã verdadeiro, ele não precisa nada disso, gente, nada. É a união dele com a natureza. Quem pratica a bruxaria natural, de outras maneiras, também vai se conectar aos elementais da natureza, às forças naturais, os espíritos do lugar, os Geniloque, os duendes, fadas, gnomos, ou seja quais forem os espíritos que habitam aquele local. É uma coisa que a gente trabalha na bruxaria natural. Então, cada um tem uma maneira de trabalhar e todas elas vão ter um nível mais alto através disso aqui, né? Falei no vídeo anterior, a árvore, ela tem as suas raízes profundamente na terra, mas ela busca se ligar aos céus, ela sobe ao divino. É uma coisa que os xamãs fazem, conexão com a natureza para se unir ao divino. E aí conhecer as maravilhas também dos demais reinos, que se ligam à fonte maior de tudo, que é a grande fonte da magia divina, o universo, Deus, como você chamarem. Então é o que eu queria falar por hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre espíritos intermediários, que é uma coisa mais conhecida, mais popular por aí, e vamos ter outros assuntos também, outros aspectos falando sobre isso, porque nós estamos falando de Deus agora, que essa é a grande fonte da magia. É o que eu queria falar por hoje. Eu sou Gilberto Sapazon e até a próxima.